Caríssimos amigos, salve Maria! Bem-vindos a mais uma catequese com os arautos do Evangelho. Hoje iremos abordar um tema relacionado com o nosso credo, mais concretamente o 11º artigo. Creio na ressurreição da carne. Mas será a ressurreição da carne ou será a reencarnação? De facto, hoje em dia há muitos católicos que confundem ressurreição com reencarnação. Qual será a diferença? As religiões e certas tendências orientais estão hoje em dia na moda, e entre elas a crença da reencarnação. Há uns anos atrás, um estudo feito no Brasil mostrava que entre católicos, 44% deles acreditava na reencarnação. Aqui em Portugal, no inquérito feito a uma universidade no Porto, em 2019, constatou-se que dos católicos, estudantes católicos, 33% não sabia o que acontece depois da morte. E entre esses, 16,7% acreditava na reencarnação e somente 13% na ressurreição. Ou seja, os números são assustadores. Ou seja, 1/3 dos alunos católicos não sabe o que acontece depois da morte. Mas não vamos entrar nesse aspecto. Vamos nos ater ao que nos interessa. Pelos dados dessa estatística, são mais aqueles que creem na reencarnação do que na ressurreição. Mas será a mesma coisa? Evidentemente que não é. Nem do ponto de vista etimológico, ou seja, da própria essência da palavra, nem do ponto de vista doutrinário. Ressurreição significa ressurgir, ou seja, significa voltar a aparecer. E enquanto que reencarnação significa simplesmente voltar à carne. Ou seja, a Igreja defende a ressurreição, que eu, por exemplo, eu, Padre Jorge, voltarei a aparecer, eu voltarei à vida, voltarei a ser eu mesmo. E em sentido contrário, a doutrina da reencarnação defende a ideia de que nós vamos apenas tomar um novo corpo. Ou seja, ela defende a ideia de que nós nos reencarnamos sucessivamente ao longo dos tempos em corpos diferentes. E vamos passando por vários estágios de purificação. Então aqui, o conceito de pessoa, eu, o fulano de tal, não sou eu, corpo e alma, como nos defende e nos ensina a Santa Igreja, mas sou simplesmente um espírito que vai reencarnando em corpos que não têm nada a ver comigo. E aqui há uma essência da diferença entre a ressurreição e a reencarnação. São Paulo, citado pelo Catecismo, nos ensina que está determinado que os homens morram uma só vez e logo de seguida vem o juízo. E por isso é que São Paulo nos exorta, na sua carta aos Gálatas, a aproveitarmos bem este nosso tempo. Porque, afinal de contas, nós só temos uma vida. Ora, isto quer dizer que a reencarnação não apresenta qualquer fundamento bíblico. E, além disso, ela é desconhecida de qualquer lógica. Porque, afinal de contas, crer que nós vamos reencarnar para nos purificar, isso é propriamente um comodismo. Porque realmente, se formos analisar a situação, por que muitas pessoas creem na reencarnação? É porque é mais fácil acreditar nela. É mais fácil acreditar que eu, se não fui bom nesta vida, vou ter uma outra oportunidade. É quase uma carência infantil. É a vida do faz de conta. Se eu morrer neste jogo, vou ter uma nova oportunidade. Eu terminei a minha vida, game over, então eu vou ter uma nova oportunidade. A vida é um faz de conta. É uma brincadeira de crianças. Ora, nós sabemos que a vida não é isso. A nossa vida é séria. Nossa Senhora nos quer fazer ver que a nossa vida é muito séria. E quem crê na reencarnação acha que a vida não deve ser tomada tão a sério. Ou seja, não há responsabilidade. Porque, afinal de contas, o mal que nós fazemos nesta vida poderá ser pago numa outra reencarnação. É mais ou menos como, vamos dar aqui um exemplo, se eu tivesse um acidente. E esse acidente foi provocado por minha culpa. E nesse acidente eu perdesse uma perna. Ora, eu morri no acidente, perdi uma perna. Então, na outra reencarnação, quem nasceria, na outra reencarnação, era eu, com outro corpo, e eu ia ter um defeito naquela perna por causa da reencarnação anterior. Isto é um bocado absurdo, não é? É absurdo, mas é isso no qual os reencarnacionistas acreditam. Mas, além disso, nós podemos ver na doutrina da reencarnação algo de um certo evolucionismo.
Pode-se dizer assim um certo evolucionismo psíquico. Porque a doutrina da reencarnação diz que nós vamos evoluindo ao longo do tempo. Na realidade, esta doutrina ela tem duas proveniências. Há uma mais antiga, que vem do hinduísmo, que crê que a reencarnação se dá para purgar faltas cometidas nas vidas passadas. E há uma outra aula ligada ao espiritismo, ou seja, proveniente do século XIX, que crê que as almas reencarnam, porque elas estão sempre num contínuo processo de aperfeiçoamento. Mas aqui cabe uma pergunta. Como é que eu vou me purificar de algo do qual eu não tenho a mínima lembrança? Isto significa, caríssimos amigos, que isto não é o que ensina a Igreja Católica, não é o que ensina Nosso Senhor. Nosso Senhor diz-nos que nós temos uma só vida e que esta vida deve ser tomada a sério. Nós temos uma cruz que deve ser carregada todos os dias da nossa vida. Nosso Senhor diz-nos também que bons e maus hão de ressuscitar nos seus corpos. Diz a Escritura, virá a hora em que todos os que jazem nos sepulcros ouvirão a voz do Filho de Deus e ressurgirão para a vida os que praticarem o bem e ressurgirão para a condenação os que praticarem o mal. De modo que, como afirma inclusive o próprio Catecismo da Igreja Católica, quando acabar a nossa vida da Terra, a nossa vida na Terra, que é só uma, nós não voltaremos a outras vidas terrenas. Ou seja, não há reencarnação depois da morte. E foi precisamente isto que São João Evangelista procurou combater no seu Evangelho. Os gnósticos defendiam que bastava o conhecimento para alcançar a luz. Ou seja, eles defendiam um autoaperfeiçoamento. E aqui vem precisamente mais um erro desta doutrina. Que a doutrina da reencarnação não tem necessidade de um Redentor. Porque é o próprio conhecimento que salva. Não é Cristo que vem salvar, não é um Redentor que nos vem abrir as portas do céu. Eu vou-me iluminando, vou-me purificando e eu próprio, por meu esforço, pela minha força interior, eu conseguirei chegar à luz. Ou seja, eu me reunirei àquela energia cósmica. É propriamente a gnose, ou seja, é uma subversão completa da religião. Mas não, caríssimos irmãos, esse não é o credo católico. O nosso credo diz-nos uma outra coisa completamente diferente. Eu creio na encarnação do Verbo, ou seja, eu creio no Verbo que é corpo e alma. Eu creio no Filho de Deus que veio ao mundo para me redimir e para me abrir as portas do céu. Eu creio num Redentor que morreu por mim e que me reconhece, que me chama pelo meu próprio nome. Parafraseando a Job, eu sei que o meu Redentor está vivo e que um dia, eu revestido desta minha própria pele, na minha carne, eu verei ao meu Deus. Eu mesmo o verei com estes olhos que o hão de contemplar e que não são os olhos de um outro. Ou seja, eu creio que ressuscitarei no último dia. Não nessa reencarnação, que é um absurdo, uma pataquada autêntica, mas eu creio na ressurreição da carne e na vida eterna. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria.